inveja mata. Tome cuidado pra não se contaminar. Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar. Senão você se afoga mesmo sabendo nadar. A inveja mata. Tome cuidado pra não se contaminar. Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar. Senão você se afoga mesmo sabendo nadar. A inveja mata. Anastácia e Drusila. Se você está familiarizado com contos de fadas, provavelmente sabe que esses são os nomes das duas irmãs feias e rabugentas da Cinderela. Em toda a história, elas querem reduzir a Cinderela a cinzas. Elas a degradam, rebaixam e desumanizam. As irmãs experimentaram a beleza dela como um vazio dentro de si. Elas se sentem perseguidas pelo que há de bom em Cinderela. As duas não só querem o que ela tem, como também querem que ela não o tenha. E há um nome para isso: a inveja. Claro, Cinderela não é a única história clássica sobre inveja. Nós temos também Deus e Diabo, Caim e Abel, a madrasta da Branca de Neve, enfim. A inveja é um clássico nas histórias de perversão humana. Escravo do espelho mágico, deixa o infinito espaço e vem pelas trevas eu te convoco. Fala! Deixa-me ver tua face. O que ordenais, minha rainha? Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que ele? Famosa é a vossa beleza, majestade. Porém, há uma menina entre nós, com tanto encanto e suavidade, que eu digo, ela é mais bela do que vós. Pior para ela. Revela seu nome. Lábios como a rosa, cabelos como o ébano, pele branca como a neve. Branca de Neve. Fala galera, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe. Eu sou Larissa Mercury e o episódio de hoje é o terceiro de uma série de 8 sobre os pecados capitais nas artes. Hoje eu resolvi trazer o caso da pintora norte-americana Margaret Keane. Mas Larissa, o que a Keane tem a ver com a inveja? Tudo. A pintora Margaret Keane criou uma estética artística exclusiva e comercialmente popular durante os anos 60, embora desconhecida do público por algum tempo. A sua história foi detalhada no filme Big Eyes de 2014, com a atriz Amy Adams interpretando Margaret. Margaret Keane nasceu Peggy Doris Hawkins, em Nashville, Tennessee, em 15 de setembro de 1927. Ela mergulhou na arte desde tenra idade e tinha uma tendência para criar personagens com os olhos grandes e ameaçadores. Ela acabaria frequentando escolas de arte em seu estado natal e em Nova York antes de se casar com Frank Ulbricht e ter uma filha, a Jane. Em meados de 1950, Keane se divorciou de Ulbricht e se mudou para São Francisco. Em 1953, ela conhece o Walter Keane em um mercado de arte ao ar livre. Walter também tinha uma filha de um casamento anterior e trabalhava no mercado imobiliário, embora tivesse estudado arte em Paris e se apresentado como artista. Margaret ficou encantada com Walter e os dois se casaram em Honolulu, no Havaí, em 1955. Após o casamento, Margaret ajudou seu marido na transição do mercado imobiliário para o de arte, e ele logo começou a vender os quadros de sua esposa no São Francisco Club Beatnik The Hungry Eye.
No entanto, sem o conhecimento de Margaret, ele também estava levando os créditos pelas obras que ela pintava. Essas obras geralmente eram assinadas com a etiqueta King, então ninguém conseguia distinguir quem era quem. Só depois de algum tempo, quando Margaret estava no clube com Walter, vendo-o vender as pinturas, ela percebeu que ele também estava levando o crédito por ser o artista. No entanto, Walter convenceu Margaret a continuar a seguir com essa ideia e até tentou aprender a pintar no estilo dela. A sua incapacidade de fazer isso eventualmente voltaria para assombrá-lo no futuro. Apesar do seu engano, Walter era um vendedor consumado e na época dos anos 60, a arte de Margaret havia se tornado uma grande força no mercado, ganhando milhões. As figuras na telas, principalmente as de crianças, era conhecida por seus olhos enormes e característicos que alguns chamariam de olhos de Kane ou simplesmente olhos grandes. As ilustrações que apareceriam em formatos de produção em massa eram adoradas por grande parte do público, enquanto os críticos de arte desprezavam totalmente o seu trabalho. Enquanto isso, Margaret vivia uma vida de miséria crescente, com o público continuando a acreditar na charada de seu marido. Walter, além de invejoso, era um belo de um bêbado e namorador, se é que podemos chamar assim. Ele também era emocionalmente abusivo e muitas vezes mantinha Margaret trancada em um estúdio sem nada para fazer a não ser pintar. Seu abuso finalmente atingiu o seu ápice quando Walter ameaçou a vida dela e de Jane. A artista então finalmente encontrou coragem para levar sua filha e ir embora, divorciando-se de Walter em 1965. Em uma entrevista de rádio em 1970, Margaret finalmente revelou que era a verdadeira artista por trás das famosas artes King. Quando o US Today publicou uma matéria em meados de 1980, na qual Walter afirmava que Margaret estava mentindo, ela entrou com um processo por difamação contra ele. Durante o julgamento que se seguiu em 1986, ela foi convidada a simplesmente pintar uma de suas figuras em menos de uma hora, enquanto Walter, que estava se representando, se recusou a desenhar, citando uma recente lesão no ombro como desculpa. Depois de concluir rapidamente o quadro para os jurados, Margaret recebeu $4 milhões em danos. É claro que ela nunca veria nada desse dinheiro, pois o Walter já havia gastado toda a fortuna que ganhara com as suas pinturas. Em 2014, a vida de Margaret foi vividamente dramatizada no filme Big Eyes, de Tim Burton, com o vencedor do Oscar, Christopher Waltz, interpretando Walter, e Margaret interpretada pela atriz Amy Adams. A atriz chegou a ganhar o Globo de Ouro pelo papel em 2015. Após o filme, a Margaret viu uma nova onda de interesse em seu trabalho desde o lançamento. Ela continua a pintar em sua casa em Napa, na Califórnia, com o seu trabalho apresentando na King Eyes Gallery, em São Francisco, que está funcionando desde 1992. E aí, pessoal? Gostaram da história? O filme Big Eyes, do Tim Burton, é ótimo, é um dos filmes que eu mais gosto dele e está disponível na Netflix para o seu deleite. Agora vamos ao quadro Quer Que Eu Indique. Quem sugeriu esse nome foi o querido Rafael Fonteles, do podcast Boneca Russa. Valeu, Rafa! Bom, a primeira dica do episódio de hoje é uma palestra do grande pensador contemporâneo Leandro Carnal. Ele se apresenta no Café Filosófico, onde destrincha o pecado da inveja. A palestra completa está disponível no YouTube e eu deixarei o link no post do episódio em nosso site. Primeira característica da inveja, além de ser envergonhada, é que ela jamais se refere a alguém distante, sempre a alguém próximo. Ninguém daqui desta sala hoje ou do nosso auditório tem qualquer inveja das conquistas de Júlio César. A grande carreira de 16 anos no poder de Napoleão não causa dores. Que raiva que eu tenho de Napoleão, porque conquistou grande parte da Europa. Ninguém diz isto, mas o cunhado,
o vizinho, a síndica, o colega de trabalho. A inveja se dirige a alguém próximo. Eu perdoo o sucesso de alguém distante. Eu jamais perdoo o sucesso de alguém próximo. A segunda indicação é o filmaço Quero Ser John Malkovich. Esse filme é uma viagem assim inimaginável. A história é de um homem que consegue um novo emprego no 7º andar em um edifício comercial, onde todos os funcionários devem andar curvados. Lá, ele encontra uma porta escondida que leva quem ultrapassá-la até a mente do ator John Malkovich, onde a pessoa ela permanece lá por 15 minutos até ser cuspido numa estrada na saída de Nova Jersey. Ele fica impressionado com a descoberta e resolve alugar essa passagem para outras pessoas, dentre elas o próprio John Malkovich. No elenco nós temos o John Cusack, a Cameron Diaz e o próprio ator, né, John Malkovich. Eu absolutamente sou apaixonada pelo pôster desse filme. Dr. Lester, sabe? Eu tenho uma obsessão nada saudável por John Malkovich. Sim. Fala daquele ator. Sim. E por que me procurou sobre esse assunto? Bom, quando eu jantei aqui com meu marido, entrei em um quarto que parecia mais um museu sobre John Malkovich. A minha terceira e última indicação é uma música de um dos maiores e melhores cantores e compositores desse meu Brasil varonil, Arnaldo Antunes, intitulado Invejoso. O carro do vizinho é muito mais possante e aquela mulher dele é tão interessante. Por isso ele parece muito mais potente. Sua casa foi pintada recentemente. É isso, galera. Esse foi mais um episódio do Quero Que Eu Desenhe. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de clicar em seguir aqui no aplicativo e assim que eu publicar um conteúdo novo, você será o primeiro a saber. Entendeu? Ou quer que eu desenhe? Hum.